Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, a tia Mazé e o tio Gomes. Tio Gomes, shalom Adonai a todos. Isso, gente, nós estamos aqui muito felizes hoje, porque reiniciamos o nosso projeto do Projear, que estava um pouquinho, descansando, tio Gomes? É isso mesmo. Mas nós estamos reiniciando e graças a Deus nós estamos aqui com o apoio do Ministério Madureira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. Campos e Andradas. Isso, com o nosso pastor Marcos e a nossa missionária Helena. Um casal abençoado, gente, que cedeu a igreja para nós trabalharmos com as crianças, evangelizando as crianças. Então nós chegamos aqui hoje, e enquanto eu fiquei na retaguarda da oração, o tio Rome saiu do campo. Foi bênção. Foi bênção, ele saiu com os convitinhos. E os pais confiaram nele e, graças a Deus, vieram 3 crianças. Para o primeiro dia, está muito bom, tio Rome? E também nós não tínhamos programado assim muito, porque hoje estava frio, como vocês sabem, Nós resolvemos de última hora. Deus tocou no nosso coração, vai, porque a seara está precisando, a seara está madura, os ceifeiros são poucos. E para de esperar, não é hora mais de esperar. Eu falei, Jesus, então é hoje que nós vamos começar. Porque a gente vai só falando, eu vou começar a semana que vem, vou começar o mês que vem, vou começar. Gente, mas Deus está chamando, viu, trabalhadores para a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Para você que gosta de trabalhar com criança, você que tem um dom, você que tem paciência com as crianças, porque em primeiro lugar, tio Rome? Para trabalhar com crianças temos que ter paciência, temos que falar a língua deles. Eu acho isso maravilhoso no tio Rome, que eu vejo que ele se adapta muito aos meninos, E eles ficam todos felizes, gente. Então vamos aproveitar, porque enquanto nós estamos parados, o inimigo está aí, nas escolas, nas ruas, na internet, atacando as crianças, e nós temos que correr, gente, correr para ver se conseguimos resgatar crianças para o reino de Deus, tio Rome? É isso mesmo, e a partir de agora vocês vão conhecer esses 3 garotos que vieram, que atenderam o convite de estar aqui juntamente conosco. Isso mesmo, gente, então, bora lá. Olha, missionária, nós estamos aqui então iniciando e ver esses 3 meninos maravilhosos. Esses 2 aqui são irmãos e esse é o amiguinho deles. Nome seu? Gabriel de Jesus Silva Martins. Gabriel de Jesus Silva Martins. Jonas de Jesus Silva Martins. Jonas de Jesus Silva Martins. E você? Davi Lucas Honório de Oliveira. Davi Lucas Honório de Oliveira. Olha que meninos abençoados. Vocês já são pré-adolescentes, Porque quantos anos vocês têm? Eu tenho 11. 11, você? 8. 8? 7. 7. Olha aqui. Que bênção é isso aí. Te agradeço pela minha vida, pela vida do tio Rome, pela vida, Senhor, do Davi, do Gabriel, do Jonas, que estão aqui conosco. Te agradecemos porque eles têm uma família para cuidar deles, te agradecemos porque eles são saudáveis, te agradecemos, Senhor, porque eles têm condições de estudar, de ter uma vida digna. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas, obrigada por tudo, por este dia que nós estamos aqui, essa tarde maravilhosa, que fez frio, mas está fazendo um solzinho para nos aquecer. Obrigada, Deus, o Senhor é bom e fiel por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, pastor Marcos, a missionária Helena, e por todos que congregam aqui, Pai, por esses vizinhos, por esse povo aqui deste lugar. Nós te agradecemos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer aqui neste lugar. E é no nome de Jesus. Nós te agradecemos e também pedimos que o Senhor fique conosco nesses momentos, que a tua presença seja real aqui, que tudo que nós falarmos, Deus, que seja da parte do Senhor. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está todo mundo abençoado. Porque quando a gente fala com o Papai do Céu, ele está lá, atento. Como pode, gente? Deus vê o mundo inteirinho, vê todo mundo. Só vai ver a gente.
Hoje só, mas domingo, sábado que vem, vocês... vamos fazer aquele esqueminha de quem trazer visitante? A gente dá um brindezinho? A partir de sábado, quem trazer visitante já começa a ganhar brinde. Por exemplo, se você trazer o seu coleguinha, você vai ganhar um brindezinho. Se você trazer também, você vai ganhar. Se você Quem vai trazer? Eu vou tentar. Eu tenho 2 que moram perto de mim. Pode vir, ela. Então. Eu tenho um amigo na minha escola que é o Gabriel, ele mora lá no alto. Mas é assim, se você trouxer 2 ou 3 ou 4, você ganha um brindezinho. Vamos ver quem vai ser mais esperto, se é o Davi, se é o Jonas ou se é o Gabriel. Só que aí quem trazer mais vai ganhando pontinho. Se continuar matemática, eu ganho. Tá bom? Porque isso aí eu estou incentivando vocês, nós estamos incentivando para vocês trazer outras crianças que também precisam ouvir, né? Falar desse Deus maravilhoso. Isso é muito bom. A palavra de Deus. Isso. Porque nas escolas antigamente eles ensinavam, né? Tinha, mas hoje não tem. Acho que na escola nenhuma tem. Então é bom, né? A gente estar aqui falando, porque, gente, sem Deus nós não somos nada. Você vê, quando as pessoas não têm Deus na vida, eles não prosperam, tem uma vida mal, né? É porque a pessoa não tem Deus. Ficou bebendo na rua, fica... Então, nós Lucas fica falando paranoia, e também chama o dele e fala paranoia. Pois é, por isso que ele precisa vir aprender a palavra de Deus. Porque, olha, eu vou dizer para vocês, que desde pequenininha eu sirvo a Deus. Gente, Deus é tão bom que Deus cuida da gente. Deus não deixa faltar as coisas pra gente. Quando o pai não pode, quando a mãe não pode, Deus prepara um meio, sabia? Pode deixar. Se você quiser, pode. Quando eu era pequenininho, eu e meus irmãos, ainda ele estava na barriga da minha mãe, a gente todo dia na nossa casa, não nessa, em outra, lá no BNH, a gente rezava dentro de casa com um monte de pessoas. Pois é. E quem clama por Deus, Deus abençoa, né? Agora, se a pessoa ficar, em vez de clamar por Deus, ficar xingando, ficar falando o nome feio, o nome daquele lá, né? Aí as coisas, a vida vai só arruinando, vai só ficando ruim. Mas quando a gente clama por Deus, quando a gente vê, o perigo que eu gosto de falar, o perigo, vocês que estudam numa escola, né, que vai para a escola, às vezes vai só, né? Mas tem que estar na rua sempre ligado com Deus, para Deus guardar, porque a gente está vivendo em um mundo, né, muito difícil, porque as pessoas estão muito mal, então, muito ruins. Fala. Tem um cara Fala, Davi. na Alemanha que antigamente ele, dos olhos castanhos, podia morar lá na cidade dele, mas dos outros não podiam. Pois é, pessoas más, né, com um coração mau, que só quer as coisas boas para eles, né? Então, mas quem serve a Deus, quem tem temor de Deus, são pessoas abençoadas, semblante alegre, feliz. Olha, eu vejo em vocês um semblante feliz, uns garotos bonitos, abençoados, né? Porque vocês têm o temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda criança, adolescente, jovem, toda pessoa que tem temor de Deus, ele sobressai bem. Ele sobressai bem na escola, sobressai no trabalho, sobressai em casa, na rua onde mora. Todo mundo fala, mas essa menina é diferente, essa menina é diferente. Por quê? Porque quem tem Deus na vida é abençoado, né? Tudo diferente. Então é isso que nós queremos fazer com vocês, estar aqui sempre falando, né, desse Deus maravilhoso, estudando a palavra de Deus. E a gente fala para vocês, se vocês aprendem, já vai falando para outros, né? Os amiguinhos, coleguinhas da escola. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu estudava, sempre a gente tem um amiguinho, né? Ou uma amiguinha que a gente mais chegado. Aí esse amiguinho ou essa amiguinha vem, né? Às vezes contar algum problema de casa, falando, eu estou triste por causa disso, daquilo, aconteceu isso, né? E se a gente tiver Deus na vida, a palavra de Deus, a gente tem um conselho bom para dar. A gente fala assim, não, fica tranquilo, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Porque, né, é assim que funcionam as coisas. Agora, se a gente não souber, a gente vai falar, por que a gente vai fazer? Então, é por isso que eu falo, né, é muito bom estar aqui servindo a Deus.
E a gente vai estar todos os sábados, às 2 horas, é um horário bom para vocês? Eu também acho que é. Aí a gente vai, quando tiver mais criança, a gente pode até fazer uma brincadeirinha, né? E assim. Dá pra fazer uma brincadeirinha com você. Pato, ganso. Tem a brincadeirinha, né, de falar versículos bíblicos, nomes bíblicos. Tem muita coisa assim, né? Tem aquele vivo morto, né, que a gente pode falar. Esse é só bom. Esse É? Vivo morto. Também fica morto. Mas não dá de brincar, assim. Então, Vivo morto. então. Queria brincar com Tudo isso vai fazer parte, né? Mas Hoje nós vamos primeiro- brincar um pouquinho depois que terminar, tá? Primeiro a Contar gente história. assim, fala um pouquinho da palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, né? E depois a gente não faz isso. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da obediência, tá? Pode tirar, porque tá vendo, não, eu acho que não vai segurar. Depois eu vou trazendo mais coisa. Pode pôr isso. Aí vocês da obediência. Sabe por quê, gente? Obedecer é a melhor coisa que existe no mundo. Porque quando a gente obedece, a gente sai bem. Você sabia por que o mundo ficou desse jeito? Muita gente mal? Gente, não obedece? Por causa do pecado da desobediência. O homem não era para sofrer. Quando eu falo homem, é o homem, a mulher, a criança, né? A gente não era para sofrer. A dona Eva Não obedeceu. não obedeceu. E por causa deles, todos nós, né? Temos que pagar o quê? O preço do pecado da desobediência. Porque Deus falou para eles, olha, eles tinham tudo. Já pensou viver na presença de Deus? Nós vamos viver um dia, mas eles já tiveram esse privilégio, né? Eles já ficaram lá assim, na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ia, passeava no jardim. Está lá no livro de Gênesis, né? Então eles iam, passeavam, andavam, né, no jardim. E Deus vinha e falava com eles. E um dia Deus falou para eles, olha, vocês têm tudo aí para vocês comerem. Vocês podem comer de toda a fruta que tiver aí no jardim. Só dessa aqui que não. Tinha uma bem no meio do jardim, mas por quê? Deus queria testar eles. Sabe quando a gente faz um teste com as pessoas? Você sabe o que é isso? Teste social. E você sabe, Davi, o que é um teste? Um teste é assim, por exemplo, eu ponho esse caderno aqui e saio. Tipo, eu coloco uma carteira aqui e saio. Aí eu deixo uma pessoa para cuidar. Se ela sumir, a pessoa sumir, é que ela não teve honestidade. Ou se abriu a carteira e pegou alguma coisa, né? Se eu deixo uma coisa aqui, aí eu falo para umas 2 pessoas cuidar, eu tomo cuidado. Pois é, mas aí essas pessoas vão cuidar. Se essas pessoas for fiel a você, elas vão cuidar direitinho. Se elas não forem, Se elas não forem, elas vão te roubar, vão pegar suas coisas, vão embora, né? Então, Deus fez um teste com o homem. Deus falou assim, olha, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore aqui vocês não podem comer, porque o dia em que dela comeres, vocês vão morrer, né? Mas eles, infelizmente, reprovaram no teste, né? Teste de fidelidade. Seria um teste de fidelidade, né? Deus queria ver se eles seriam fiéis a eles. Aí, não foram. aí que existiam os dinossauros. Como? Aí que existiam os dinossauros. Isso, nessa época, há anos atrás, né, conta a história que existia, né, esses animais, que hoje não existem mais. E a tendência também é acabando cada vez mais, né? Se o homem não cuidar da natureza, ou preservar os animais, vão entrar em extinção, né? Você sabia que meu nome está na Bíblia? Que o quê? Meu nome está na Bíblia. Seu nome? Ah, Jonas. E Jonas era um fujão, você sabia? Eu sei que o meu é do anjo Gabriel. Isso, que levou E o as seu? boas novas. O meu matou o Corinho. Matou olha como esses amigos são abençoados. Só uma pedrinha. Pois é, olha que só tem dois. Só o Jonas que não. Mas o Jonas fugiu, mas só que depois ele arrependeu e Deus teve misericórdia dele. E ele teve, sabe por que ele fugiu? Porque ele estava com medo de ir lá na cidade falar com o povo. Já pensou? E tem que ter coragem, né? Então, como os 3 são nomes bíblicos, Davi, Jonas e Gabriel, hoje nós vamos passar um filme de um do nome de vocês. Pode ser o de Jonas, Tomara que seja do meu. do Gabriel ou do Davi. Tomara que seja do meu. Então, deixa eu falar para vocês, olha. E isso é muito importante, então, né? A gente servir a Deus e conhecer todas as coisas e saber
né, o fundamento do evangelho, do cristianismo, do porquê nós estamos no mundo. Deus não criou o homem para fazer bagunça. Deus criou o homem e a mulher para servir a Ele, para adorar, né, para estar na companhia dele. Então é isso aí. Tio Ramos vai passar o filme, né, tio? Vamos passar um filme agora, bem legal, vocês observam bem, que depois vai ter umas perguntas, tá? Quem for respondendo vai ganhando ponto, vai marcar ali, porque próximo sábado a gente vai trazer o brinde para o vencedor de hoje. Isso. E depois vai ter a brincadeira do morto-vivo, quem conhece? Eu. Depois, tá? Mas agora a gente vai assistir o filme, aguarde. Só que o morto-vivo eu vou mudar de nome. Não vai ser morto-vivo, eu vou falar o nome, aí vocês fiquem em pé, mas depois a gente vê direitinho, tá bom? Vamos ver o filme?